Bom, gente, espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos agora iniciar a aula 4. Primeiro eu queria falar com vocês sobre a numeração das aulas que mudou, né? Eu não sabia que a escola tinha uma numeração própria dela. Então, aquelas aulas que eu fiz de exercício, elas tinham que fazer parte da aula da matéria, tá? Então, a partir de agora, eu vou acertar isso. Então, por isso que vocês devem estar achando estranho que vocês estão recebendo uma outra aula 4. Essa é a aula 4 mesmo, tá? As aulas agora vão ser assim. Vai ser a aula de matéria e depois, na mesma aula, eu corrijo os exercícios. Eu vou fazer, por exemplo, essa aqui, a aula 4, multiplicação, divisão de números naturais. No final, vocês vão ter os exercícios para fazer. E quando eu corrigir, na semana que vem, corrigir os exercícios, vai fazer parte da própria aula 4. Eu vou botar assim, correção dos exercícios da aula 4. Ok? Quer dizer, a gente vai considerar a aula mesmo quando entrar em matéria nova. Tá legal? Deu para entender, né? Então, a gente vai dar, por exemplo, essa aqui é a aula de matéria. Então, o próximo vídeo que vocês vão ter semana que vem vai ser a correção desses exercícios da aula 4. Vai continuar a continuação da aula 4. Tá bom? Só vai ser a aula 5 na próxima matéria nova. Tá legal? Espero que tenha entendido legal essa parte aí. Vamos começar aí então com a matéria que é multiplicação e divisão de números naturais. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que ver são os nomes dos termos da operação, né? Primeira multiplicação, né? Você está multiplicando os números aí, ó, A vezes B igual a P. O A e o B são os fatores, são os nomes dos termos da multiplicação, e o P é o produto. Antes de mais nada, lembrando que a multiplicação é a operação inversa da divisão, né? E vice-versa, divisão é a inversa da multiplicação. Ok? Observem que as letras, lembro sempre para você, as letras em matemática são números genéricos. Quando eu me referir a qualquer número, tá? Eu então chamo esses números de uma letra, tá? Quando eu estou generalizando, por exemplo, o A e o B aí pode ser qualquer número. Se eu multiplicar esses números qualquer, dois números naturais qualquer, eu vou ter um produto, um resultado dessa multiplicação, que também é um número natural. Tá bom? Um outro detalhe aí que eu botei na atenção, na representação da multiplicação, nós podemos usar o x, que vocês conhecem desde o primário, ponto, que vocês conhecem desde o 5º ano, e esse ano eu reforcei com vocês, que o ponto também é multiplicação. E agora uma novidade, o espaço entre o número e uma letra, já que a gente pode ter a letra como um número qualquer. O espaço entre um número e uma letra, entre duas letras, dois números qualquer que eu estou multiplicando, tá? E o número e um símbolo de associação, ou ainda dois símbolos de associação, desde que um feche e a seguir abra um outro, tá? Fechei o parêntese e abri a seguir um outro parêntese. Se não tiver nada entre eles, é multiplicação. Se tiver um espaço em branco, é multiplicação. Por exemplo, tá ali os exemplos, ó. Eu posso fazer 5 vezes 2 com x, 5,2 é vezes, 5 vezes m, tá vendo? O pontinho para multiplicar o número com uma letra, sendo que essas letras são números genéricos. 5a já não tem sinal nenhum, ó. É vezes, tá? Ali o 4, 4, abrir parênteses. Entre o 4 e o parênteses é multiplicação. Entre dois parênteses aqui, ó, no 2 mais 1... Fechou o parênteses, abriu um outro, 4 mais 1, entre eles é multiplicação também. Tá vendo? Na última, ó, fechei o parênteses e abri um colchete, entre eles é multiplicação. Beleza? Essa aí é a novidade, o lance de ter espaço entre eles. Né? E o lembrete novamente, letras em matemática representam números. As propriedades da multiplicação, a comutativa, você fala o que? A ordem dos fatores não altera o produto. Tá vendo? Generalizei, ó, A vezes B igual a B vezes A igual a P. Quer dizer, essas letras aí está generalizando qualquer número. Isso vale para qualquer número natural. Por isso que eu represento por letra.
tá? O elemento neutro da multiplicação, que é o 1. Lembrando sempre que para ser neutro, tá? E você tem que aplicar propriedades comutativas, mudar o elemento neutro de ordem e ele continua sendo neutro. Qualquer número multiplicado por 1, que eu representei esse qualquer número de A, é igual a 1 vezes qualquer número, que é igual ao próprio número. Tá? O elemento nulo é o zero. Por que ele é o elemento nulo? Porque qualquer coisa multiplicada por ele, pelo zero, né, dá zero. Ele anula a multiplicação. Se você tiver uma expressão multiplicando, se você tiver um monte de fatores, né, 100 fatores, um deles for zero, já é o suficiente para você anular a multiplicação toda. Vai dar tudo zero. Beleza? Vamos continuando. A propriedade associativa, né, que você pode multiplicar um grupo de fatores, multiplicar pelos demais, você não altera o produto. Né? Você pode até trocar, multiplica um grupinho daqui, um grupinho daqui, um grupinho do meio, um grupinho do final, multiplica todos esses grupinhos todos, vai dar o mesmo resultado que você multiplicando os números separadamente. Tá? Essa é a propriedade associativa, você associa um grupo de fatores. Propriedade do fechamento, que diz o quê? Tá? O produto de dois ou mais números naturais é sempre um número natural. Eu posso multiplicar quantos números naturais eu quiser. O resultado, com certeza, vai dar um número natural. É diferente, por exemplo, da divisão. Né? Que eu multiplico, por exemplo, ou divido 5 dividido por 2, né? O resultado não dá um número natural. Dá um número racional, dá uma fração. Tá? Então, a divisão ela não admite a propriedade do fechamento. Aliás, a divisão não admite propriedade alguma, né? A não ser a propriedade distributiva, mesmo assim, só de um jeito. Depois a gente vai ver. A propriedade distributiva, né, que ela é em relação à adição e à subtração. O que ela diz? Se você multiplicar um número qualquer, tá, por uma soma de dois ou mais números, tá, no parênteses, dentro do parênteses, você pode distribuir esse fator, que está fora do parênteses, por todas as parcelas dessa soma. Isso vale para a soma e vale para a subtração também. Tá? Observem a setinha, ó, você distribui o fator A, multiplica A vezes B, mais A vezes C. Se tivesse mais parcelas, ia multiplicando A vezes D, A vezes E e assim por diante, tá bom? E aí está a aplicação da propriedade, ó. E a verificação? A verificação, ó, você tem 2 vezes 3 mais 4. Ora, para você fazer que nem expressão, não aplicar a propriedade, você faz primeiro parênteses, 2 vezes 7 dá 14, olha lá, e conferiu com a resposta da aplicação da propriedade. Isso prova o quê? Prova que a propriedade distributiva é válida para a adição. Beleza? E para a subtração também, está aí a demonstração aí embaixo. Ok? Vamos lá. A divisão, né? Acabamos ali a multiplicação. A divisão, que é a operação inversa da multiplicação. Os termos da divisão tá aí, ó, o primeiro número dividendo, que é o D maior. O Dzinho, D menor, é o divisor. Q, o quociente, né? E o R, o resto. E aí tem umas observações importantíssimas. Ó. O resto, quando a resto na divisão for zero, a divisão é exata. Né? O resto deve ser sempre menor que o divisor, sempre. Sempre. Isso é regra da divisão. O resto não pode ser nem igual, nem maior que o divisor. Porque se for igual ou maior, é sinal de que você tem mais um para aumentar no quociente, tá? Porque aí você tem mais um grupo igual ao divisor, você vai pegar esse grupo, vai jogar no resultado e vai subtrair esse valor do resto. Então o resto nunca vai ser igual ou maior que o divisor, nunca, tá bom? 3. Quando o dividendo for menor que o divisor, o quociente é zero e o resto é igual ao dividendo. Por exemplo, 3 dividido por 5 vai dar 0
o resultado, e vai sobrar quanto? Vai sobrar os próprios 3, porque 0 vezes 5 vai dar 0, e vai ficar sobrando o próprio dividendo. Tá? Quando o dividendo é 0, o quociente é sempre 0. Atenção, o dividendo ele pode ser 0. 0 dividido por qualquer número diferente de 0 vai dar sempre 0. 0 dividido por 8, 0 dividido por 10, 0 dividido por 1 milhão, tudo isso dá 0. Tá? Agora, o divisor ele não pode ser nunca 0, porque não existe divisão por 0. Eu botei até um exemplo. E até uma coisa fácil de se entender por que não existe divisão por 0. Porque mesmo que a conta dê exata que sobre 0, que o resto da conta seja 0, tá? O resto vai ser igual ao divisor, o que não pode, que a divisão não permite isso. Né? E como não existe número natural menor que 0, como é que tu vai ter um resto menor que 0? Se o resto é obrigado a ser menor que o 0. Isso prova que a divisão por 0, ela inexiste. Tá? Ela é uma inexistência, né? É umas coisas que a matemática deixa em aberto. A divisão por 0 não existe. Nem 0 dividido por 0 existe. Porque 0 dividido por 0 daria 0, sobraria 0. Aparentemente estaria certo, mas não está. Por quê? Porque o resto é igual ao divisor. E não pode. O resto teria que ser obrigatoriamente menor que o divisor. E como não tem número natural menor que 0, nem 0 dividido por 0 existe. Ok? E aí eu botei aí no coisinha aí, ó, a divisão não admite nenhuma propriedade estrutural para os números naturais. Porque ela poderia ser distributiva, mas só de um lado, o que não completa as propriedades estruturais, elas têm que ser completas, elas não podem ser uma parte só. Tem livros, inclusive, que dizem que ela pode ser distributiva para uma situação, tá? Mas não é verdade, porque ela teria que ser geral para todas as situações. E aí ela não é, então, é que nem o elemento neutro, né? Por exemplo, o elemento neutro da divisão, você poderia falar assim, é o 1. 5 dividido por 1 dá 5. Mas 1 dividido por 5, se você inverter, não dá um número natural, dá uma fração. Tá? Então, ela não admite elemento neutro. Ok? Então, vamos caminhando. Relações de equivalência. Aí pode ser em relação à multiplicação e em relação à divisão. A multiplicação, relação de equivalência, são as operações inversas. Tá? Para você descobrir, por exemplo, multiplico 2 números. Ó, generalizei de novo. Quando eu multiplicar 2 números, A vezes B é igual a P. Tá? Para mim saber o valor do A, eu pego o produto, divido pelo outro número que eu tenho, pelo outro fator. Né? Ali, ó. Para mim saber o valor de A, eu tenho o produto dividido pelo número B, que é o segundo fator. Para eu descobrir o segundo fator, eu pego o produto e divido pelo primeiro, usando a operação inversa. Tá aí o exemplo com números, ó. Tá vendo? A divisão exata, né, é uma outra que você também pode aplicar as relações de equivalência. Com detalhe, a operação inversa na divisão exata, ela só vai te calcular o valor do dividendo. O dividendo você usa a operação inversa, que o dividendo é o quociente vezes o divisor. Operação inversa, divisão, multiplicação. Tá bom? Mas para você calcular o divisor, você vai continuar dividindo. Quem? O dividendo pelo quociente. Então, para o cálculo do divisor, você não faz a operação inversa. Só faz a operação inversa para o cálculo do dividendo. Ok? Na divisão não exata, aí você faz o quociente vezes o divisor, para você saber o valor do dividendo. Quociente vezes o divisor e o resultado você soma com o resto. Aí tu vai achar o dividendo. Tá ali, eu botei até um exemplo numérico para vocês. Tá? Nas expressões, nós já vimos isso logo no início do ano, quando a gente fez uns exercícios de revisão, que eu falei até das operações ilhadas, multiplicações e divisões ilhadas. Quando você vai fazer primeiro parênteses, colchetes e chaves. Entre as operações multiplicações e divisões,
Por último, você vai fazer as adições e subtrações, beleza? Mas tem operações tem multiplicações e divisões que são separadas por mais e menos, por adições e subtrações. Ora, como a multiplicação e divisão manda na subtração e na adição, você pode fazer logo, mesmo que essas operações, que essas multiplicações e divisões estejam fora de parênteses, de colchete, de chaves, você pode fazer logo. Tá vendo? Como botei o exemplo ali, ó. Aquele 2 vezes 3. Tá vendo? Ele está antes dele tem um sinal de menos, é uma subtração, e depois é uma adição. Ora, a multiplicação não é feita antes da subtração e da soma? Então você pode fazer logo a multiplicação. Não precisa esperar para você resolver parênteses, colchete, para você fazer isso. Pode fazer logo, ok? Bom, e aí tem os exercícios para vocês fazerem. Parece muitos, mas não são não, eu tirei muitos. Tem muitas páginas, tá? Mas vocês observem que por página são poucos exercícios. No máximo, tem uma aqui com 4, né, que é a página 62, é no máximo. O resto é 2, um exercício, tá bom? E para vocês procurarem resolver, tem novamente os problemas. Lembre-se para fazer os problemas e vocês darem a resposta completa. Armem o problema, faz a continha direitinho e deem a resposta sempre completa. Lê a pergunta e façam a resposta direitinho. Vamos pensar, vamos raciocinar, tá bom? E Feliz Natal para vocês aí. Até a próxima, já sabem. A próxima que eu vou lançar para vocês é a correção desses exercícios, que ainda faz parte da aula 4. Mudou aquele esquema que eu falei antes. Esqueçam aquilo, tá? Próxima aula vai ser correção dos exercícios da aula 4. Vai fazer parte ainda da aula 4. Tá bom? E semana que vem também já vem a aula 5, que aí a gente vai falar de potenciação e radiciação. Beleza? Feliz Natal, um abraço em todos.